segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre redes sociais, digitalização e como isso tem influenciado a igreja. Claro que aqui nós falamos que isso tem enriquecido bastante. Vamos lá, nos primórdios, PowerPoint, tablet, mas você consegue estudar, ver vídeos, ver pregadores, ver estudos com muito mais facilidade e você passa esse conteúdo. Ao mesmo tempo, você também tem uma geração que você está falando da síndrome do pensamento acelerado. Ele quer rápido, objetivo, no ponto e acabou e já vou para o próximo porque eu preciso de mais informação. Igrejas nos Estados Unidos, e eu citei isso no início, têm se adaptado bastante. As igrejas que se adaptaram a um pouco esse formato mais digitalizado e pensam, como a gente fala um pouco na vanguarda, estão crescendo bastante. Mas, ao mesmo tempo, ainda estão em fase de teste. Estão falando de igrejas que, no Brasil, não sei se chegaram ainda. Já vi um ou outro exemplo pontual. Mas, por exemplo, existe uma igreja que é sediada em Oklahoma, chamada Life Church TV, que começou tudo isso. O que o pastor faz? Ele tem uma sede, tem 36 congregações ou 36 igrejas, né? Congregação é meu linguajar de assembleiano. E a pregação nas 36 igrejas é a dele, que é transmitida ao vivo pela internet, pelo satélite ou internet em alta definição. Então, cada igreja tem o seu pastor local, tem a sua equipe local. Faz a oração, o louvor local, num momento cronometrado. Abre uma cortina, o pastor está no telão, ele prega. Quando ele acaba de pregar, fecha a cortina e o pastor faz o apelo local e ali. Tiraram, não tem mais momento de oferta, porque as ofertas são feitas através de SMS ou por aplicativos ou na internet. Então, o grupo de oração fizeram um aplicativo que bomba de oração, onde você bota sua oração. Ele falou aqui, ó, existia um culto de oração, eles tiraram um pouco os cultos de oração, porque lá a vida é muito acelerada e já estava ficando extinto o culto. Ninguém via para o culto. Então, o que ele fez? Bem, já que o culto não vem as pessoas não vêm para o culto vai às pessoas. Fizeram um aplicativo de oração que, assim, não estou aqui para falar certo ou errado, mas bomba, tem dado certo. É um negócio absurdo, gigante de pessoas pedindo oração. Você pede uma oração, tem 2.000 pessoas que dizem que oram por você lá e você faz rede, contato com as pessoas. Eles fizeram um dos aplicativos mais baixados em todos os smartphones do mundo, chamado YouVersion, aquela Bíblia mais baixada, é dessa igreja Life Church. Eles têm um culto online, que eles chamam tem um pastor online, que só cuida de coisas online, que eles falam que o alcance deles é 20 vezes maior do que as 36 igrejas juntas, em um culto. Então, 20% já da entrada dessas igrejas vem por online, ou seja, pessoas que nunca pisaram fisicamente na igreja dele, mas são membros online da igreja, né? Que participam de grupos ou células online, pedem oração online, e tem um pastor 24 horas que ora online. É um negócio muito doido. Quando eu começo a falar online aqui, daqui a pouco, que não sei se você vai, vamos fazer um aplicativo eu falei que eu ia fazer isso aqui já, de Santa Ceia, né? O cara pega seu cálice, o cara aperta no botão, ele bebe Santa Ceia, depois o pão e ele... Vamos chegar nisso. Eu vejo benefícios nisso. Quer ver uma pesquisa que eu mostrei? Incrível, né? Tem uma pesquisa nos Estados Unidos de pastores que eles falam o seguinte, que eles já aceitam, que eles falam assim, 20% das pessoas nos Estados Unidos já consomem igreja hoje só pela internet, ou seja, nunca pisaram, mas assistem pregações, se dizem crentes e consomem a palavra de Deus, ofertam, são membros de alguma coisa só pela internet. O que vocês vejam de positivo e negativo numa igreja dessa? Olha, essa igreja é um exemplo que usou tecnologia para que tudo dê certo. Ele conhece o seu público-alvo, ou seja, ele conhece as suas ovelhas, a sua membresia, e soube utilizar o potencial delas em benefício da palavra de Deus. Não vejo nenhum problema nisso. Aliás, não tenho o que reclamar, ao contrário, eu uso a Bíblia deles com muita frequência, comento, estudo, todo mundo usa, faço um monte de propósitos, leituras, os estudos. É fantástico. Agora, problemas se a pessoa copiar uma ideia dessa para botar numa questão local, que tem a congregação, a igreja local, tem uma dinâmica que é do seu bairro. Ainda aqui no Brasil tem muitas centenas e milhares disso aí. Vai tentar colocar, não vai funcionar. E aí vai acabar utilizando, por exemplo, eu conheço igreja que faz, enquanto ele prega online, eu conheço igreja que o pastor sempre está viajando, ele faz questão de olhar, abrir a hora do culto para ver a palavra que vai dar antes do ofertório online, ou seja, ele faz questão de saber o que estão falando antes da oferta. Eu não sei se isso pode ser benéfico, pode ser prejudicial, mas ele tem esse foco, entendeu? Então, se cada um for utilizar para o propósito que é da sua membresia, a deles foi fantástica. Eu tenho uma experiência até, André, de um amigo meu que fazia parte de uma reunião de pastores, que ele exatamente ia plantar esse tipo de programa aqui na Barra. Só que a cultura brasileira não adaptou muito. Mas sabe qual é a ideia dele? Seria o seguinte, como ele é um grande pregador, o melhor pregador da congregação toda dele, o que ele ia fazer? Os pastores locais iam durante a semana pastorear as igrejas e no domingo ele era o pregador de todas as igrejas desse mesmo formato. Uhum. Eu achei até interessante, porque se ele é um grande teólogo, ele poderia pregar aos domingos para toda a igreja e durante a semana
os pastores locais visitar as ovelhas, pastorear. Então, assim... Olha, eu estou vendo o pastor Eduardo meio cético em tudo que nós estamos falando um pouco. Cético não. No sentido de, André... Não, cético não. Como é que você vê? Vamos por partes, né? Vamos lá, vamos falar da mudança da liturgia em si, da igreja, que isso também afeta a comunhão. Um pastor digital, momento da oferta, tirada de lado, até porque o público já aceita. Você acha que isso diminui, isso tira um pouco da comunhão? Ou não? André está simplificando e está sendo objetivo. A questão do ofertório, eu acho até muito melhor, se lá na igreja já tem a maquininha, e eu falo assim, gente, seguro. muito mais seguro. Você não lida com a moeda não entra aqui, a moeda não sai daqui. Então é tudo muito mais seguro. Você vai ter certeza absoluta que a tua oferta, que o teu dízimo foi direto para a conta da igreja. Eu acho que a tecnologia hoje nos proporciona isso é muito bom. Falando um pouco da Life Church que você citou, rapaz, eu vejo muita coisa positiva, porque essa é uma igreja que está conectada com essa geração. Perfeito. Entendeu? Essa geração, se for para o modelo da igreja, né, mais conservadora... Southern Baptist, né? Batista do Sul, lá não tem jeito. Nossa, o evangelho está sendo pregado, vidas estão sendo alcançadas, tem gente sendo salva, sendo liberta, encontrando um rumo na vida, um sentido na vida, dentro do seu jeito. Uma coisa que me chamou a atenção quando você falou assim, olha, essa geração já consegue ver o beijinho, né, do Ela WhatsApp. sente o frio do mesmo jeito, é isso aí. Falei assim, cara, eu não tinha parado para pensar nisso, entendeu? Eu tenho um filho de 3 anos e 4 anos. E hoje eu falei no seminário, eu falei, qual a igreja que meu filho vai precisar, necessitar, quando ele tiver a minha idade, 49 anos? Eu talvez nem seja mais aqui. Mas que igreja que ele vai? Será que essa igreja virtual? Ou se ainda será uma igreja presencial? A cultura brasileira é diferente. Agora, ele falou uma coisa muito certa. Paz, igreja é local. Ela tem uma cultura local, um DNA que é só dela. Exato. Ela tem que fazer essa leitura. Não adianta ela ir lá na Life Church e falar assim, caramba, vou levar isso aí isso aqui. Chegar e, gente, encontrei o caminho. Não é. Isso funciona lá, naquela cultura, para aquela geração. Pensando nisso aí, André, com relação à visão local, por exemplo, chegou um irmão lá na igreja e falou, por que vocês não plantam o MDA? Achei interessante, a visão boa até. Só que aí eu... O que significa o MDA só para o telespectador? É meu discípulo amado, né? É um sistema de celular. É né? um sistema. Aí eu apresentei assim para nossa comunidade, o que eles achavam. Aí eu vi muita gente achando que, lutando contra, pensamento contrário. Aí eu vejo algumas igrejas crescendo muito com esse sistema de MDA. Mas de repente, se eu plantar lá, acredito que não vai ter tanto sucesso assim. Então a visão local é fundamental, você entender a demanda da igreja local, né? Então, de repente, outro tipo de estratégia pode ter mais eficácia do que... A minha igreja é multigeracional. Multi. É um desafio. É um desafio, rapaz. É um desafio. No mesmo espaço. A mesma liturgia, a mesma mensagem que eu prego no culto de manhã ou à noite, eu vejo sentado ali a senhorinha e é carinhosa. É gente crente, rapaz. É gente que deu a vida por aquela igreja. A igreja tem 76 anos. Eu tenho gente que estava lá quando ela foi fundada, não como fundadora, porque era criancinha, mas está lá até hoje. Eu não posso ignorar, como também não posso ignorar um menino de 12, 13 anos, que, como eu falei, ele quando eu começo a falar, ele já... Mas quais tipos de preocupação? E vocês falaram do benefício que eu acho muito interessante. Eles entenderam que o público deles está online, gosta de consumir as coisas daquele jeito, mas até que ponto também a igreja acompanha uma visão dessa? Ou até que ponto ela fala, olha gente, daqui até aqui, eu te acompanho nessa tua visão online digital. Daqui para frente, é tete a tete. Por exemplo, eu acho muito interessante, eles são uma igreja que são também muito claras nesse sentido, né? Anualmente eles têm o report, né? A prestação de contas anual, que eles falam de salvações, igreja online, tudo muito bem listado. E foi interessante, como ele já tem esse DNA um pouco digital, eu vi uma coisa que me chamou muito a atenção, que era a questão também de número de gabinetes. Eles botam lá, número de atendimentos pastorais, a pessoa não sei o quê. Quase 86% dos atendimentos pastorais são via videoconferência, via um Skype ou qualquer tipo de tecnologia. Não é, senta aqui, vamos conversar. Desafiador, né? Então, assim, é um Skype, liga aí onde é que tu tá, ainda mais porque eles trabalham com uma igreja online muito grande. Então, imagina uma pessoa que está do outro lado do país, talvez inserida numa cultura que não é digital, mas ela talvez seja digital, ele está sendo pastoreado por um pastor. Imagina um cara no Amazonas sendo pastoreado por um pastor no sul do Brasil, né? E ele, olha, estou com problema no meu casamento. 86% dos atendimentos pastorais foram via tecnologia de videoconferência, Skype ou qualquer outro. Como é que você... Porque é isso que a gente está falando, a gente está mudando a maneira
não só de liturgia durante o culto, a maneira da comunhão mesmo de igreja, né? Do pastor chegar aqui, me fala aí o cara começa a chorar, tu segura a mão do cara, tu toca, quando ele fala aquela coisa do toque. Assim, qual é o benefício e o malefício que vocês veem desafiador. Tipo de coisa? Vamos começar falando a respeito, por exemplo, das ofertas que fazem online. Me preocupa muito que a gente está num país onde existem muitas igrejas que lidam com as emoções ao extremo, né? O pentecostais estudados por aí. Não estou aqui para criticá-las, mas muitos brasileiros, culturalmente, são regidos por emoções a princípio. E na emoção a pessoa pode gerar um problema para a vida dela em relação a essa questão da oferta no impulso. Entendeu? Isso é um ponto que me preocupa. Não estou aqui para condenar, nem falar nem mal, mas me preocupa muito. A questão do Skype, eu acho interessante falarem como pastor no ato do aconselhamento. Agora, como psicanalista, já me procuraram muitos atletas que moram fora do país. Você falou, tem como fazer por Skype? Eu realmente ainda estou no impasse. A psicanálise... A psicanálise, a psicologia, quer dizer que no atendimento pastoral não entra também isso, porque as técnicas de aconselhamento também envolvem isso. E naturalmente e fatalmente vamos ter que se adaptar. Entendeu? Mesmo porque não, a questão do pastorado. Por quê? Porque dos dois lados, às vezes ele não tem tempo, às vezes o pastor não vai ter tempo. Exato. De ir, locar o trânsito hoje aqui, a gente tá louco. Meu irmão, é Skype. Agora, como é que o pastor vai falar que não? Ele precisa, o chamado dele, a vocação dele é essa. E estão chamando ele não pode dizer não. Isso aconteceu comigo. Eu tenho um amigo que está na França agora, um pastor Davi, que ele é pastoreado pelo Paul Washer, que é um grande pregador. Aí ele perguntou para mim, Pablo, você gostaria também de ser pastoreado pelo Paul Washer comigo através do Skype? Aí eu falei, claro, né? Eu vi uma grande vantagem. E qual a possibilidade de eu chegar até o cara lá para ser pastoreado por ele, que é uma referência mundial? Então eu aceitei. Aí a gente vai começar essa conferência por Skype e ele vai me discipular, porque como pastor aqui eu preciso também de alguém que, né, de compartilhar, alguém mais experiente do que eu. E aí a gente vai começar essa conferência através do Skype. Discipulado digital. Eita Deus. Forte. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. E aí eu vou entrar nisso. Como é que o pastor deve estar atualizado nos tempos de hoje? É natural e normal e às vezes até bom que o pastor acompanhe, porque o pastor está ali para cuidar das ovelhas e acompanhar o dia a dia da vida delas. É interessante o pastor, ou fica chato às vezes, indiscreto, um pastor entra lá no Facebook, olha a foto, monitora a vida dos seus membros, né, das ovelhas online. É interessante que o pastor tenha esse acompanhamento das suas ovelhas online também, no que eles estão postando, nos grupos que participam. Isso é muito chato, André, mesmo ele não querendo, vai ter que entrar, porque é onde... Gente, a vida digital de uma pessoa é 10 mil vezes mais badalada do que a vida normal dela. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta aí já já.